A Igreja sempre reconheceu a dignidade dos leigos no contexto da comunidade eclesial. Hoje, 250 anos depois da fundação da Irmandade, o Papa Francisco promove, por assim dizer, no seio da Igreja, um movimento, vamos chamar assim, para promover e resgatar o lugar de cada batizado no seio da comunidade, de forma especial dos leigos. O que quero dizer com isto? Quando há 250 anos atrás nasceu a Irmandade, de alguma forma já se estava vivendo isto que hoje a Igreja deseja pôr num destaque, eu diria assim, ainda maior. Todas as pessoas com quem a gente conversa, principalmente sacerdotes e religiosos que têm sido beneficiados, então sempre tem uma grande gratidão. Porque São Miguel e Alma têm sido assim benfeitores, penso assim, da sociedade e principalmente da parte da Igreja. As pessoas às vezes não dimensionam o quanto é relevante aquele espaço lá destinado ao enterro dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, familiares. A Irmandade realiza e recebe para a sua última morada aquelas pessoas que nos deixaram. A Irmandade São Miguel e Almas, ela mistura com a história da cidade de Porto Alegre. Nós estamos nos 251 e o São Miguel com 250. E ela cumpre um papel social muito importante nas horas mais difíceis de uma família. Então, ela merece da cidade o reconhecimento, o carinho, a admiração e todo o aplauso à equipe, aqueles que fundaram a Irmandade, aqueles que católicos que lá no início deram os passos iniciais e se transformou também no espaço turístico da cidade, se transformou numa obra de arte da cidade. Esse é o nosso São Miguel e Almas. O São Miguel é o santo da humildade, é o anjo, o arcanjo da humildade. É invocado para pedir a proteção divina, especialmente naquelas situações de combate espiritual, de luta espiritual contra o mal. Remete à questão de poder encaminhar junto a Deus aquela alma para que ela possa, então, ser acolhida no céu também. Para mim, São Miguel é um dos anjos mais poderosos que tem. E o São Miguel, ele tem dentro da história da igreja, que chama Linha Sacra de São Miguel. Ela liga 2 continentes em linha reta, onde tem 7 acampamentos, em cada ponto existia algum milagre feito por São Miguel. Então eu imagino que o nome da Irmandade foi muito bem escolhido. Eu já conheci, claro, o anjo São Miguel, mas depois que eu entrei aqui a gente fica mais íntima dele, né? Eu conhecia já também, mas no caso aqui, no momento que eu entrei também na Irmandade, as coisas vão fluindo mais, né? Tu vai conhecendo a história, né? Então, o porquê do São Miguel, né? Então, eu acho que assim que é o momento que tu te agrega mais a ele. A Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas foi fundada em 1773. O intuito de enterrar pessoas que não podiam ser enterradas. Então era um grupo de pessoas que se reuniam e eles mesmos bancavam os enterros dos pobres. Essa obra de misericórdia é o ponto fundamental da Irmandade. Os sepultamentos, então, eles eram realizados junto à catedral, aos fundos da catedral. Depois ali já se tornou mais, se enterrava mais gente. Como ficou pequena aquela área, a gente foi uma galeria dentro da Santa Casa, onde a gente tem, ou até hoje é uma galeria com o nosso nome, mas é administrado pela Santa Casa, a gente deixou para eles. E a Irmandade, então, em 1907, iniciou a comprar esses terrenos no outro lado da Santa Casa, que é na Oscar Pereira também. Em 1909, fez o primeiro sepultamento dentro desse novo cemitério, onde está sepultado lá os restos mortais de Manuel da Silva Braga. Também, em 1909, a Irmandade contratou o engenheiro arquiteto italiano Armando Boni para projetar um novo cemitério.
Então apareceu uma grande epidemia em Porto Alegre de tifo, sífilis, e a Irmandade então se viu obrigada a dar um andamento mais rápido do que previa de construções. Teve que entrar em empréstimos bancários e tudo, e chegou num ponto lá, por 1917, que a Irmandade estava totalmente comprometida financeiramente. Um provedor da época, Luiz de Braga Farias, propôs tirar do próprio dinheiro e quitar essas dívidas da Irmandade. Então a Irmandade realmente aproveitou essa doação, esse empréstimo do provedor e quitou as suas dívidas. Só que afetou demais a Irmandade. Então havia grupos de conferências vicentinas, as Damas da Caridade, grupos de orações. Então fizeram campanhas para ajudar a Irmandade nesse sentido. Colocaram em vários pontos da cidade caixas coletoras de doações. Poderia ser dinheiro, poderia ser joias, poderia ser uma série de coisas. E em pouco tempo conseguiram o suficiente para quitar todas as dívidas e estar saudável novamente financeiramente. Então esse trabalho realmente foi um trabalho muito grande da comunidade em favor da Irmandade. Vou dizer assim, pelo carisma talvez, ou pelo que representava a Irmandade, o cemitério dentro da cidade de Porto Alegre. Mas a Irmandade, a sua ideia inicial da fundação continua, principalmente nessa obra de misericórdia. Isso tem que salientar muito, porque a gente faz da mesma forma, rico, pobre ou necessitado, de rua. Essa é a nossa obra de misericórdia. A gente reza sempre pelos falecidos, os que foram enterrados aqui. Todos os domingos tem missa às 9 e uma vez por mês tem missa para todos que já foram enterrados do mês passado. Passamos por uma área de terreno de 47 mil metros quadrados, 78 mil metros quadrados de construção em galerias e solo. Nós temos então 11 capelas relatórias, uma sala de cerimoniais, uma igreja própria, um velário próprio. O Caminho do Bosque é um local que ele fica para uma caminhada, onde a pessoa tem naquele ambiente, um ambiente sonorizado, remete a uma questão de tranquilidade, de paz, de reflexão. Um pergolado, onde ali tem um local para as pessoas sentarem, poderem conversar. E inclusive tem pessoas que aqui no final de semana que nos visitam, trazem outras pessoas da família, se sentem bem aqui. O nosso cemitério é um cemitério eclético. Não é só católicos, né? Em todas as seitas a gente aceita. Então a gente vê as outras entidades que fazem as suas cerimônias. Eles ocupam as nossas capelas, a nossa sala de cerimoniais. E a gente acha bem interessante, sim, são coisas marcantes. Dá uma beleza ao próprio cemitério, né? E isso nos torna diferente também. Aqui no cemitério, a gente acolheu também, aí no passado, algumas pessoas ligadas à história de Porto Alegre. Mário Quintana está sepultado conosco, Érico Veríssimo, Lupicínio Rodrigues, pessoas que também fizeram parte da vida política de Porto Alegre, Loureiro da Silva e o do Meneghetti, que foi prefeito e também governador. São referências de pessoas que trazem essa grandeza de quanto é que o São Miguel e Almas representa para a cidade de Porto Alegre. Se entendeu também que dentro da finalidade a gente teria que ter um espaço maior para as famílias terem o seu momento de religiosidade dentro do cemitério. Por isso, se ampliou aquela capela, tornando então ela uma igreja, a Igreja de São Miguel, onde ocorrem as missas todos os domingos às 9 horas e na primeira sexta-feira do mês às 16h30. E também onde no segundo domingo de cada mês é uma missa em memória aos falecidos do mês anterior. Já com os olhos voltados para questões ambientais e sociais, né? A Irmandade, por exemplo, investiu na luz solar, que no fim tem um efeito evidentemente econômico, mas também
ecológico. Uma das coisas que eu tenho orgulho, eu estando na Irmandade, é todas as obras que nós fizemos, a evolução que a gente fez, qualquer obra assim que a gente fez, a nossa capela, quando foi inaugurada, eu achei assim uma coisa histórica assim para a gente fazer, vitrôs assim, que só quem vai lá para ver como é lindo aqueles vitrôs. Sem uma equipe a gente não constrói e a gente não garante essas questões todas que nós falamos. Por todas as questões que a gente vem trabalhando a nível de RH, das questões das próprias políticas, definições da própria diretoria, a gente consegue então transmitir para esses nossos colaboradores esse processo de confiança que a diretoria tem por conta dos nossos resultados. Então, tudo que nós conquistamos, o que nós realizamos, tem um vínculo maior, tem um respaldo por conta dos nossos colaboradores. Sem eles, nós não estaríamos no nível no qual nós estamos, nós não estaríamos atendendo as famílias, nós não estaríamos no patamar que a instituição precisa. Mas nessa parte, quando veio a Covid, nós já estávamos bem profissionalizados. Então a gente sabia como agir, se pegou orientações, tinham profissionais capacitados. Da forma como estamos organizados, com os outros parceiros, cemitérios também, dividindo dúvidas, situações, questionamentos, a gente formou um grupo muito forte. Os nossos funcionários, todos eles trabalharam dentro das normas exigidas por lei. Então, foi assim muito marcante, porque era aquela quantidade de pessoas que vinham a falecer todos os meses. Normalmente se fazia 80, 90 sepultamentos por mês. Na Covid se chegou a 350. Então a gente toma todos os cuidados possíveis para evitar problemas maiores. A morte, assim, tem que ser normal, né? Quando ela chega pra gente. Mas ninguém espera isso como uma coisa normal. É uma situação que todos vamos passar, todos vamos vivenciar. A gente vai ter um instante que vai ter que falar, encarar e ultrapassar. Tem que estar preparado para fazer essa passagem, essa transição, para que a gente também possa fazer isso de uma forma natural e humana. É a sequência, a continuidade da vida. Eu acho que a vida não termina aqui. A morte é interessante, né? Cada um deve assimilar a sua conforme Deus quer. A Irmandade, ao longo dos anos, tem se mostrado generosa junto a várias realidades que compõem a vida da sociedade porto-alegrense, não só da Igreja Católica em Porto Alegre, mas também de outras situações, outros contextos e outras realidades, através da solidariedade, da partilha. Seja na questão espiritual, ou seja também através de doações. Nossa função é o cemitério, né? Mas ele tem sido bem administrado. Isso nos permite ter alguns recursos financeiros que a gente possa ajudar. A diretoria decidiu por oferecer para a sociedade uma via sacra. É uma obra que será entregue à cidade de Porto Alegre, integrada ao cemitério, a fim de possibilitar que os cristãos, que os parentes das pessoas que ali enlutadas estão, possam, no momento de contemplação, se sentir mais confortável naquele instante pior para todos, né? Ela contempla as 15 estações, num caminho todo ele projetado, pensado e que com certeza vai agregar bastante beleza ao cemitério. Eu acho que é um ambiente que vai ser visitado, vai ser um ponto turístico de Porto Alegre também. Muito obrigada a toda a Irmandade por tudo aquilo que já fizeram por nós, pela Igreja e pelos sacerdotes. Nos seus 250 anos, os nossos parabéns a essa instituição que tanto tem feito. Vocês nos orgulham muito de todo esse carinho com a cidade de Porto Alegre. Faço votos que a Irmandade, primeiro, continue vivendo e testemunhando o carisma que a caracteriza, dar sepultura digna
aos nossos falecidos. Segundo, que ela possa ser um sinal, uma expressão de comunidade autêntica. E celebrando esses 2 séculos e meio de história, eu desejo o melhor. Que o bom Deus a todos abençoe, ilumine, que a Irmandade também encontre inspiração, por assim dizer, aos desafios que o tempo vai lhe impondo, sempre tendo como referência o Evangelho do crucificado ressuscitado. Quero dizer que vamos continuar trabalhando, estamos todos muito felizes, e porque estamos com Deus, que acompanha o nosso trabalho. A Irmandade, nesses 250 anos, logicamente que a gente espera que os futuros pertencentes à Irmandade, futuros irmãos, possam conduzir essa Irmandade por muitos anos ainda, talvez outros 250, para deixar essa marca não se apagar dentro da Irmandade e dentro da cidade de Porto Alegre.